Antes de você sentar, eu quero que você aplauda mais forte, porque é para o Senhor, amém? Pode se assentar. Eu achei que era só eu que achava que Deus é louco. Mas o Léo também acha. Ele é louco. Tem hora que eu falo assim, Deus é louco mesmo, de confiar a gente, né? Mas o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Irmãos, nós estamos aí numa série sobre os milagres de Jesus. Amém? E hoje Deus tem mais uma palavra para o meu e para o teu coração. Eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Eu vou estar lendo do 23 ao 27. Mateus 8, do 23 ao 27. Vou estar lendo. Diz assim, um texto bem conhecido: Jesus acalma a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava. E os seus discípulos, aproximando-se, os despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Hoje nós vamos falar do Jesus que acalma a tempestade. Esse é um texto bem conhecido pela igreja. Eu tenho certeza que todos aqui já ouviram falar dessa história. É uma história muito interessante, algo que Deus trata com a gente. E eu estava falando com o Senhor acerca dos milagres dele, e pesquisando, eu falei assim, do que eu vou falar? E eu até cogitei, Léo, ministrar sobre a mulher encurvada. Mas Deus falou, não é isso aí que você vai falar. E Deus me trouxe essa palavra. E eu quero já dizer algo para você, que é muito importante nesse texto. Eu quero dizer para você que mesmo você estando exatamente onde Deus quer que você esteja, exatamente aí onde Deus quer que você esteja, você não está isento de passar por uma tempestade. Amém? O primeiro tópico a qual nós vamos falar: a tempestade também vem para quem segue a Jesus. Amém? Eu tenho certeza, convicção, absoluta certeza, de que todos nós ou já falamos ou iremos falar a seguinte frase: se eu estou no caminho certo, se eu estou seguindo a Jesus, por que eu estou passando por essa tempestade? Se você ainda não falou isso um dia, se você não está falando isso agora, exatamente pensando isso, talvez você um dia irá pensar: Deus, por que eu estou passando por essa tempestade? Irmãos, o primeiro tópico: a tempestade também vem para quem segue a Jesus. A Bíblia nos relata que os discípulos estão caminhando com Jesus. E Jesus começa a realizar os seus milagres. Eu estava pesquisando e eu vi que até esse cenário aqui da tempestade, nesse mar da Galileia, a qual Jesus convida os discípulos a passarem para o outro lado, os discípulos tinham presenciado já alguns milagres. A Bíblia relata, e algumas histórias falam que foi entre 3 e 4 milagres que eles já tinham presenciado até chegar nesse cenário aqui da tempestade. E nós estamos falando de discípulos que estão fazendo o quê? Seguindo a Jesus. De certo eu entendo que eles estão o quê? Obedecendo, fazendo a vontade de Jesus, né? E nesse primeiro tópico, quando eu falo de que a tempestade vem para quem também segue a Jesus, e quando eu falei assim, se Jesus está comigo, porque eu estou passando por isso,
é para dizer para você que, mesmo você obedecendo, mesmo você andando com Ele, mesmo você fazendo aquilo que Ele te pede para você fazer, você também pode enfrentar uma tempestade. Mas eu também quero dizer para você que Deus está com você no meio de todas elas. E eu quero que você coloque isso na sua cabeça e grave isso, para que se um dia você estiver cogitando pensar que Jesus não está com você, quando você estiver passando por uma tempestade, porque a tempestade, quando ela vem, faz você acreditar, você pensar que Jesus esqueceu de você, que você está sozinho, que você não vai conseguir, que Deus te abandonou. Não é assim, Wellington? Não é assim? Só que eu quero que você guarde isso com você. Jesus está com você no meio da tempestade. Seguindo Ele, obedecendo a Ele, fazendo a sua vontade, você também pode passar por essa tempestade. Mas agora, no tópico de número 2, eu quero falar para você que o medo vai fazer com que eu perca a minha confiança. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus convida os discípulos a passarem para o outro lado. Eu fico imaginando assim, na minha cabeça, tá? A Bíblia não está falando isso, mas quando a gente ministra e a gente entra na história, a gente começa a pensar em algumas coisas. E eu fiquei pensando comigo, se eu estou andando com Jesus, Ronald, e eu presenciei milagres da parte dele, já tinha presenciado alguns milagres que Jesus já tinha realizado, eu estou todo empolgado, não é? Porque é muito bom ver Jesus realizar milagre. Se você assiste The Chosen, não é legal você assistir aquelas cenas, você fala, nossa, uau, porque você entra naquilo ali. E eu fiquei imaginando, eles já tinham andado com Jesus, presenciou o milagre, e agora Jesus vai falar para eles, entra nesse barco e passa para o outro lado. Eu imagino os discípulos, vamos embora, vamos Jesus, vamos, nós estamos junto com você, vamos junto, mais um milagre que o Senhor vai fazer, vamos embora. Só que nesse cenário agora, Jesus vai tratar com quem? Com os discípulos. Nesse cenário agora, talvez os discípulos pensando, a gente só vai para o outro lado. Só que Deus nos encaminha para algum destino. Só que na maioria das vezes, antes da gente chegar nesse destino, Deus tem algo para trabalhar com a gente. Porque Ele entende e Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o meu e o seu coração. A Bíblia diz que os discípulos entram naquele barco e pouco tempo depois a tempestade se levanta. Só que para pensar, Jesus entra no barco e a palavra diz que Ele foi fazer o quê? Ele foi dormir, certo? Jesus estava cansado, já tinha realizado alguns milagres naquele dia. E não é eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo. Nós acabamos de ler que Jesus fez o quê? Dormiu. Ele fingiu que dormiu? Não. Ele dormiu. Ele não estava tirando uma soneca. Ele dormiu. A Bíblia não falou isso, que ele dormiu? Ele entra no barco e dorme no barco. Só que no meio desse percurso, a tempestade se levanta. E o segundo tópico, eu disse, o medo nos faz perder a confiança. Acontece que agora essa tempestade se levanta. E os discípulos começaram a olhar o tamanho das ondas. E é inevitável a gente não sentir medo, não é? A gente sente medo. E eu estava pensando, o medo, ele é bom ser sentido por uma parte, para quando você sabe que aquilo é perigoso. Então você precisa sentir medo para você não fazer aquilo. Quando a gente fala para uma criança, não mexe aqui, não põe a mão aqui, não sobe aí, é porque você tem medo da criança se machucar. E você fala isso para ela porque você quer a segurança dela. Então tudo bem a gente sentir esse medo. Só que tem alguns medos que a gente sente que vai nos paralisar. Tem pessoas que têm medo de alguma coisa e aquilo te paralisa de uma forma que você não consegue avançar. Só que agora eu estou falando de um medo a qual eles estão olhando o cenário que eles estão vivendo. E eles agora olham para quê? Para o tamanho daquela tempestade. Ora, eu estou com Jesus no barco, Jesus está dormindo e a tempestade se levantou. Eu estou com medo. Por quê? Porque eles começaram a olhar o tamanho das ondas, aquele vento forte batendo naquele barco. E o que eles vão fazer?
acordar Jesus. Quando nós olhamos para o tamanho da tempestade, a gente esquece o tamanho do Deus a qual nós servimos. Quando nós olhamos o tamanho que está aquele percurso, o tamanho que está aquelas ondas, aquilo que a gente está enfrentando está pesado demais, a gente não consegue olhar para Jesus. E eu estou dizendo para você de uma história que Jesus está dentro do barco, tá? Agora eu quero trazer para os dias de hoje. Eu e você, nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E quando a gente sai daqui, Ele está com a gente. E quando a gente está na nossa casa, Ele está com a gente. E quando a gente está no nosso trabalho, Ele está com a gente. Quando a gente vai para a escola, Ele está com a gente. Se a gente vai buscar o nosso filho, Ele está com a gente. Se a gente sai de casa, Ele está com a gente. Se a gente vai viajar, Ele está com a gente. Se a gente chora, Ele está com a gente. Se a gente sorri, Ele está com a gente. Em todo o tempo, Ele está com você. E na tempestade, Ele também está. Só que sabe o que acontece? A gente olha para o tamanho disso tudo. E a gente começa a dar ouvido para quê, Giane? Para as nossas vozes interior. A Giane ministrou aqui no sábado e ela falou sobre isso. A gente começa a dar ouvido para aquilo que a gente está sentindo naquele momento, para aquela dor que a gente está enfrentando, para aquela dificuldade que a gente está enfrentando. E a gente começa a se perguntar, será que realmente eu estou no caminho certo? Será que eu vou conseguir? E a gente começa a pensar, a ouvir aquela voz que diz assim, desiste, você não vai conseguir. Isso não é para você. Seu limite já deu, tá bom para você. Só que eu quero te encorajar com esse trecho, dizendo para você que você viverá experiências com o Senhor no meio da tempestade, porque talvez na calmaria você não consiga entender o que Ele está falando para você. Você irá viver experiências únicas da parte do Senhor quando você estiver passando por uma tempestade, porque talvez da calmaria Ele não consiga ter esse acesso a você. Então, não permita que o medo faça com que você perca a sua confiança no Senhor. Ah, Esther, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Eu também já tive medo, eu tenho medo. Tem coisas que eu consigo enfrentar, tem coisas que eu não consigo. Só que eu estou falando para você de algo que Jesus está ensinando aqueles discípulos. Que, por que vocês estão com medo se eu estou aqui com você? Entende? Ah, mas eu não posso sentir medo, tá tudo bem. Mas eu não quero que você perca a sua confiança em mim. Amém? Terceiro tópico, que é o que eu mais quero falar, que foi aquilo que Deus falou muito ao meu coração. O cansaço nos engana. Irmãos, eu estava estudando nesse texto, e todas as vezes que eu vou ministrar, eu peço para Deus falar comigo, para Ele me direcionar na palavra, para Ele confirmar a palavra. Sempre foi assim. E parece ser muito simples subir ao altar e ministrar a palavra do Senhor, mas não é. É uma responsabilidade muito grande. E eu falando com o Senhor ontem, eu orei, e falei, Deus, eu preciso que o Senhor confirme essa palavra até amanhã, porque eu vou ministrar, e se for outra, o Senhor me dê uma outra palavra. E aí hoje eu estava ouvindo um louvor, e aí depois eu fui ver o devocional, e Deus estava falando exatamente sobre isso através da vida do Eleondres Queiroz. A Leia sabe, a Thaís, algumas pessoas que acompanham. Cara, na hora que eu vi aquilo ali, eu falei, Deus, obrigado. Porque eu estava precisando de uma resposta, o Senhor falou comigo. E era exatamente sobre aquilo que Deus estava falando comigo. Sobre o cansaço nos enganar. Sobre o cansaço tripudiar, enganar aquilo que nós estamos tentando fazer, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que Deus está realizando em nós. Eu quero dizer para você que a pressão do dia a dia, o nosso esgotamento mental, físico, espiritual, faz com que a gente se distancie do Senhor, faz com que a gente desacredite dele, faz com que a gente tire os olhos das promessas, faz com que a gente se esqueça daquilo que ele já disse um dia. E o Eleondres, ele até usa o exemplo de Elias, dizendo, Elias venceu uma batalha, teve uma vitória extraordinária,
Só que logo depois ele recebe um recado de Jezabel. E o que ele vai fazer? Ele vai ter medo. Ele vai duvidar. E o Elias, que há pouco tempo estava tendo uma vitória maravilhosa, daqui a pouco ele está escondido pedindo a morte. Você entende que aquilo que talvez você colocou na sua mente, aquilo que o cansaço fez em você, começa a fazer com que você desacredite daquilo que Deus já te falou um dia. O cansaço mental, o cansaço físico, o cansaço, o espiritual, o esgotamento, faz com que você comece a duvidar dos planos que o Senhor tem para você. E a palavra nos dá uma lição. E eu já disse isso algumas vezes aqui. Esther, mas como que pode? Eu estou no barco, eu entro dentro do barco fazendo a vontade de Jesus, passar para o outro lado. Jesus permite que eu viva uma tempestade e Jesus vai dormir no barco ainda? Que negócio é esse? Né? Parece que Jesus não está se importando comigo. E eu já disse isso algumas vezes aqui. Jesus está nos ensinando. Ele não está dormindo porque não está se importando. Ele está dormindo porque Ele quer nos ensinar que no meio da tempestade a gente pode encontrar descanso. Ele descansava porque Jesus é o próprio exemplo. A Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, Jesus, Deus, está nos ensinando tantas coisas. É a bússola, é o caminho. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, Ele não dormia porque não se preocupava. Ele dormia porque Ele quer dizer para mim e para você, no meio da tempestade você pode encontrar descanso. E aí, a palavra continua dizendo, isso vai nos ensinar que a paz de Jesus não depende da circunstância. Jesus está dormindo, mas Ele está presente. É Deus dizendo para você, você consegue encontrar descanso em mim. Só que, irmãos, Jesus, Ele é bom, Ele é maravilhoso, mas a palavra dele sempre vai vir de encontro para nos confrontar. E Jesus, quando os discípulos vai e chega até ele e diz assim para ele, mestre, socorro, nos socorre, a gente está perecendo. Você não está vendo que a gente está perecendo? Jesus vai se levantar, vai acalmar a tempestade e vai dizer para aqueles discípulos, por que duvidas, homens de pouca fé? Sabe por quê, irmãos? A palavra do Senhor Jesus, ela vem de confronto com as nossas vidas, dizendo para mim e para você, se eu estou no barco, se você confia em mim, se você sabe que eu estou aqui com você, por que você está duvidando? Pouca fé. Homens de pouca fé. Mulheres de pouca fé. E Ele não está dizendo isso para você porque Ele quer que você permaneça do mesmo jeito. Ele quer ir de encontro com a sua vida para dizer para você, melhore. Melhore. A gente precisa melhorar. Porque os discípulos estão andando com Ele, está vendo o milagre que Ele realizou. E agora chega dentro do barco e está desacreditando daquilo que Ele pode fazer, está duvidando. Entende? Só que por outro ponto, eu também quero acreditar que Deus nos ensina. Que muitas das vezes Ele precisa ouvir de mim e de você o que você precisa. Você está no meio da tempestade. Você só questiona. E Deus quer ouvir de você assim, Jesus, me socorre. Eu preciso de você, porque muitas das vezes aquilo que nós estamos enfrentando, o cenário que a gente está vivendo, a gente começa a questionar, começa a indagar, sendo que Jesus quer ouvir de você o que você precisa. Tá, eu estou com você, e agora? Aqueles discípulos vão dizer assim, mestre, nos socorre, a gente está perecendo. E Jesus vai levantar, e agora vai se revelar a eles, dizendo assim, acalma mar, acalma vento. Os discípulos até então conheciam Jesus que curava, que expulsava demônio. Agora os discípulos estão conhecendo um Jesus que manda na chuva, manda no vento, manda na terra, manda na água. Entendeu? Ele é o dono do tempo. Agora aqueles discípulos vão olhar e vai falar assim, cara, quem é este homem?
que até o vento e o mar lhe obedecem. Aquele discípulo fala: uau! Você entende que Jesus naquele dia queria se revelar para ele? Na calmaria ele não ia conseguir falar para o vento se acalmar. Na calmaria ele não ia conseguir falar para a tempestade cessar. Por isso eu quero dizer para você, se o cenário hoje da sua vida é uma tempestade, fica tranquilo, Jesus está com você. E essa palavra também é para mim. Amém? Irmãos, às vezes a gente pede para Jesus acalmar a tempestade. E Jesus diz para mim e para você: eu quero acalmar o seu coração. Isso é muito forte. Porque Jesus está ensinando aqueles discípulos que o maior problema não é a tempestade que eles estão vendo ali, sacudindo o barco. Não é aquelas ondas que estão se levantando. A maior tempestade é o que está causando aí dentro de você. É muito forte isso, irmão. E essa palavra começou a falar comigo tanto. Porque esses dias atrás eu estava dizendo para o Dudu: eu preciso dar mais ouvido à voz do Senhor. Eu preciso pedir para Ele limpar o meu coração. Coração é terra que homem e mulher não vê, irmãos. Coração é terra que só Deus visita, só Deus conhece. E quando a gente vive uma guerra no nosso interior, quão difícil é a gente se posicionar. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, que Deus está acalmando a tempestade do seu coração. Não é uma frase clichê, eu não sei de que forma você entrou aqui e a forma que você vai sair, irmãos. Eu quero dizer para você que se essa palavra está sendo ministrada aqui através da minha vida, porque eu sou apenas um instrumento do Senhor, é porque Deus trouxe pessoas aqui para dizer para você: eu estou acalmando a sua tempestade. Eu estou acalmando a sua tempestade. Está tudo bagunçado, está tudo fora do lugar, e Deus está dizendo: eu estou acalmando a sua tempestade. Você crê nisso? Amém. A palavra do Senhor nos diz que, Provérbios 4, 23, porque quando Jesus, Ele governa o nosso coração, nós conseguimos atravessar situações que antes nos destruía emocionalmente. Quando a gente coloca algo no nosso coração e nós focamos isso aqui e aqui, irmãos, se Jesus não entra, se você não pede socorro, começa a afetar a sua vida. Afeta toda a sua vida, irmãos. Afeta você no trabalho, afeta você na faculdade, afeta na igreja, principalmente porque o espiritual, se ele não estiver bom, o resto não está bom. Então, Deus está dizendo para aqueles discípulos: o mais importante agora é o que vai acontecer na sua vida a partir de agora, depois que você descer desse barco, depois que vocês descerem daqui. Eu preciso trabalhar em vocês. Porque aqueles discípulos ia caminhar com Jesus ainda, ia vivenciar outros milagres. Mas Jesus está se revelando e dizendo: eu sou Deus que posso todas as coisas. Eu sou Deus que toma conta de tudo na sua vida. E eu sou Deus que quero entrar no seu coração, tratar nas suas feridas, nas suas mazelas, nas suas angústias, nos seus medos, nos seus traumas. Deus está dizendo para mim e para você: deixa eu cuidar do seu coração. Irmãos, tudo tem um limite. E nós precisamos entender o nosso limite. Eu, pensando, disse assim: Jesus, o Senhor entra naquele barco e o Senhor dorme porque o Senhor está cansado. Até dei risada, que eu falei assim: eu acho que aqueles discípulos estavam todos com sono, dizendo, eles deviam ter dormido. Devia ter entrado lá, pastor, ter dormido também. Talvez não ia nem ver a tempestade, estava dormindo, ia descansar. Mas não é isso. Deus quer nos ensinar que nós possamos, que nós podemos
descansar no meio da tempestade, entendendo que nós temos um limite. Porque o cansaço, a exaustão, em todos os sentidos da nossa vida, se a gente não para descansar, a gente esgota. Esgota ou não esgota? Mas eu não estou falando para você que você tem que descansar e ficar na sua casa, tá, Mônica? Ai, domingo eu não vou vir na igreja não, que eu estou cansado. Não estou falando desse tal. Gente, presta atenção. Não estou falando desse descanso. Ai, porque Esther, eu tô cansada. Tudo bem, você cansa porque você trabalha, a sua rotina, né? Você sai cedo de casa, às vezes precisa pegar ônibus todos os dias, e você está cansado, tudo bem. Mas eu estou falando que a gente precisa parar, respirar. Fala, Senhor, me ajuda. Aqui eu estou no meu limite, eu não estou conseguindo, me ajuda, eu preciso descansar. E Deus está lá te esperando. E Deus está dizendo para você, vem aqui, descansa em mim. Vem aqui, ora um pouquinho mais. Vem aqui, escuta um louvor. Vem aqui, fecha a porta do seu quarto. Vem aqui, eu estou aqui. Porque nos braços do Senhor nós encontramos descanso. Nos braços do Senhor nós encontramos acolhimento. Nos braços do Senhor nós encontramos paz em meio à tempestade. Nós precisamos dar ouvido à voz de Jesus, confiar nele. E agora um último passo que quero dizer para você: descanse antes de desistir. Descanse antes de tomar uma decisão. Não tome uma decisão quando você estiver cansado. Não defina algo na sua vida por uma tempestade que você está passando. Sabe por quê? Porque Jesus está nessa tempestade com os discípulos. Mas aquilo não está definindo a vida dos discípulos. Todos aqui já passou por uma tempestade, vão passar ou está passando, ok? Tá tudo bem. A palavra é para todo mundo, porque se você já passou, você está aprendendo. Se você vai passar, você está aprendendo. Se você está passando, você está aprendendo. Mas nós não podemos tomar uma decisão no cenário qual nós estamos vivendo. Nós não podemos desistir quando nós cansamos. Sabe por quê? Porque, como eu disse, o cansaço nos engana. Às vezes você só precisa deitar no colinho do papai e falar para ele assim: Jesus, eu preciso de você. E Jesus está pronto. Jesus está pronto. Você quer descansar? Descansa em mim, mas não desiste. Sabe por quê? Porque a gente tem esse péssimo hábito de dizer assim: eu estou cansado, eu desisto, eu entrego os pontos. Não é assim que a gente faz? Eu já fiz isso. Quantas e quantas vezes? E você quer ver algo muito sério? Para você que é mãe, quando você está cansada, a primeira coisa que você faz é descontar nos filhos, no marido. Quando você tem aquele dia, sabe, Paloma? Aquele dia que você fala, você chega, você fala, não vou nem fazer janta hoje, eu estou nervosa, eu estou cansada. Aí as crianças vêm, ai mãe, deixa eu estou cansada, me deixa. Você entendeu? Por quê? Porque o cansaço faz isso com a gente. Mas eu quero dizer para você, não deixe ser levado por esse cansaço, por essa tempestade que você está passando. Ao contrário disso, se apegue no Senhor Jesus. Entenda que Ele está com você no barco. E Ele diz para você, não desiste agora. Respira um pouco e descansa. Eu estou com você e você vai sair dessa. Se coloque de pé.